Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, a nossa série de estudos sobre família, com o tema Família, Projeto de Deus. E nessa terceira aula nossa, nós vamos estudar sobre a família de Deus. Então, quero convidar você, antes de mais nada, para você dar um like nesse vídeo, você compartilhar com os seus familiares, com os seus irmãos da igreja, você compartilhar nas suas redes sociais. É sempre importante para poder fazer com que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Então, nessa noite, nós vamos estudar a palavra de Deus no livro de Efésios, né? Na última semana e na semana da primeira aula, nós estudamos dois capítulos do Antigo Testamento, o livro dos Salmos, capítulo 127 e 128, mas agora nós vamos para Efésios estudar a palavra de Deus com relação à família. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Enquanto você procura o texto, né, no seu celular ou no computador, ou mesmo na sua Bíblia física, né? Hoje em dia até não estão usando mais tanto, né, o livro físico, mas é importante ter, né? É importante você manter proximidade e um bom contato com a palavra de Deus, até mesmo o livro físico, ele não pode ser nunca descartado. Quero divulgar para você o meu livro Aos Maridos, Princípios do Casamento para quem deseja ouvir. E é um livro para os homens, mas que também se aplica a toda a família, principalmente ao casal, né? É um livro voltado mais para o casamento. Então, você que é jovem, que pretende casar, você que já é noivo, ou você que está namorando, ou você casado, recém-casado, ou já há alguns anos casado, esse livro eu creio que vai abençoar a sua vida. Se você quiser adquirir, procure depois o Valmir, os irmãos aqui da igreja, e nós podemos fazer com que esse livro chegue até você a apenas R$ 10, tá bom? Divulgando esse material para abençoar a sua vida e o seu casamento. Então, irmãos, a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 1, versículo 9, o seguinte. Deixa eu abrir aqui no meu livro físico. Efésios capítulo 1, versículo 9. Peraí. Vamos lá. Não, peraí, irmão. Parece que Efésios sumiu. Pronto, apareceu. Efésios capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Até aí. Na versão Nova Almeida atualizada, está escrito assim: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, amados, nós começamos o nosso estudo de hoje sobre a família de Deus, falando que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, como nós lemos aqui no versículo 10 de Efésios 1. E isso inclui casamentos e famílias, como nós vamos ler daqui a pouquinho em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. E isso tem uma finalidade última, qual é? A Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Como Paulo vai escrever no final da sua oração, no capítulo 3 de Efésios, no versículo 21. Há um plano maior sobre nós. Deus em Cristo quer trazer um ambiente de reconciliação, graça e plenitude de alegria, de vida em nossas casas. A pergunta principal é se você está disposto ou disposta
a lutar para que esse plano original de Deus para a sua família se cumpra. Então, amados, nós temos um pano de fundo, nós temos uma abordagem básica, basilar, para tudo que Deus tem a realizar no mundo através da igreja. Antes de Deus pensar a igreja, Ele pensou o casamento e a família. E a igreja, na verdade, ela é uma comunidade de famílias que se reúnem em torno do senhorio de Cristo. E as famílias que pertencem à igreja de Jesus precisam cumprir o propósito e o plano original de Deus, que é fazer convergir em Jesus todas as coisas, sejam no céu, sejam na terra. Então nós temos aí uma missão que inclui os nossos familiares. Como diz a palavra, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando Deus salva aquele carcereiro no episódio da prisão de Paulo e Silas, ele dá uma missão para esse homem que começa no seu lar. Quando aquele endemoniado gadareno, ele é liberto pelo poder de Cristo, ele vai dizer para Jesus, deixa eu segui-lo. E alguns pregadores vão dizer que esse homem poderia dar um testemunho poderoso naquela região mesmo ali, de Gadara, ou em qualquer outro lugar que ele pudesse ir. Ele seria um grande evangelista para poder dizer das coisas que Cristo fez. E ele fala para Jesus, eu quero segui-lo, eu vou para onde tu vai. E Jesus fala para ele, não, vá para a tua casa, para os seus, e dê testemunho do que Deus fez por você. Então eu creio, meus irmãos, que a missão de Deus com relação à humanidade perpassa pela família. Antes de Deus mandar você a ir ao mundo, às nações, para poder pregar o evangelho, para encarnar a mensagem do evangelho, Ele manda você para a sua família, porque a sua família talvez seja a primeira base missionária da sua história como um cristão. A nossa família está dentro e pertence e faz parte do plano redentivo de Deus, de convergir, de fazer convergir, girar em torno de Cristo todas as coisas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ensino de Jesus, esse para quem a Escritura vai dizer que todas as coisas precisam convergir nele. O que ele falou sobre família, sobre casamento no Novo Testamento? Com relação aos ensinos de Jesus no Novo Testamento, podemos ver que ele reafirmou esse plano original de Deus para o casamento e também para a família. E as citações que ele vai abordar em Mateus 19, do 4 ao 6, nós vamos ler esse texto agora. Ele vai citar Gênesis 1, 27 e 2, 24, onde Gênesis 1, 27 vai dizer que criou Deus o homem do pó da terra, né? Segundo a sua imagem, homem e mulher o criou. Deus criou o homem e a mulher. E no capítulo 2, versículo 24, Adão vai dizer, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. São os textos que Jesus vai dizer, vai utilizar para falar sobre casamento e família. Lá em Mateus capítulo 19, convido você a abrir no texto comigo. Mateus não vai demorar para chegar aqui na minha mão. Pronto, já está aqui. Vamos ler o texto de Jesus falando sobre casamento. Versículo 4. Então, respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, olha, veja aqui, desde o princípio os fez homem e mulher, está lembrando de Gênesis 1, 27. E que disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está lembrando de Gênesis 2, 24. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Casamento é monossomático, lembra disso? Falamos nas 2 semanas aqui passadas. Serão uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, não o separe o homem.
ele estava respondendo aqui sobre divórcio. Talvez você fique com a dúvida, Jesus era então contra qualquer divórcio, não pode divorciar? Não, ele vai mais à frente dizer que o divórcio é uma concessão divina por conta da dureza do coração do homem, por conta da presença do pecado no mundo. Infelizmente, alguns casamentos chegam ao divórcio, né? E ele vai dar uma condição, uma base, aonde fundamenta-se a possibilidade de um divórcio, que é em caso de adultério. E talvez você que está nos assistindo e possa ter outras dúvidas sobre divórcio, na próxima semana nós vamos abordar um pouco mais algumas questões relacionadas a divórcio, vamos abordar outras questões também envolvendo casamento e família. Então fique tranquilo que a gente vai tentar responder dúvidas na semana que vem. Vamos talvez fazer aqui um encontro presencial. Você que quiser vai ter a oportunidade de estar comigo aqui presencialmente e poder fazer ao final perguntas onde vamos buscar responder, né, dentro da nossa possibilidade. Mas Jesus aqui, quando está falando sobre divórcio, o argumento dele central se fundamenta na Escritura, no capítulo 1 de Gênesis e no capítulo 2 de Gênesis. Ele vai para Gênesis, ele não vai para a lei de Moisés. Ele tinha um propósito de mostrar para nós que o casamento e a família precedem a queda do homem, precedem a introdução do pecado no mundo. Então ele ratifica veementemente, contundentemente, o plano original de Deus para o casamento. É o marido como cabeça, é a esposa como companheira submissa e ajudadora. E isso continua valendo para a igreja, porque quando Jesus ensina isso, e o evangelista ele vai lá e escreve esse ensino, e esse ensino é transmitido de forma tradicional para toda a igreja, a tradição nos traz esse texto como um texto inspirado. Então é a palavra de Deus para nós, dizendo que Deus faz o homem e a mulher, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, ambos serão uma só carne. O casamento, portanto, tem esse padrão. É o padrão antes da queda. Então o casamento não pode seguir um padrão diferente, não podemos ter uma concepção, por exemplo, igualitária. Não, o homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. E a lógica é a lógica da complementariedade. Os papéis são distintos e um complementa o outro no cumprimento do propósito, do mandato cultural, que é formar no mundo uma cultura que glorifica a Deus. A pergunta que eu faço é: a sua família segue esse padrão de Deus? Esse padrão normativo revelado nas Escrituras? Ou cada um está conduzindo o próprio coração e seguindo o fluxo da vida, não considerando que a vida que você vive em família está dentro da história de Deus, dentro do plano de Deus para o mundo? É interessante que na igreja as pessoas estão entrando num processo de desconstrução existencial tão profundo, que as pessoas hoje fazem da igreja mais um lugar para frequentar. Fazem de um estudo bíblico mais uma coisa que se ouve na vida, na semana. Fazem de uma pregação mais uma informação religiosa, para compor essa gama de informações que nós somos bombardeados semanalmente pela rede, pela internet. Quantas pessoas estão fazendo da igreja, do reino de Deus, da palavra de Deus, um mero utensílio descartável ou subalterno ou secundário na própria vida? De modo que, quando vêm para a igreja, são uma coisa, quando vão para casa, vivem um outro contexto. Quantas pessoas dentro da igreja são cristãos daqui para dentro, não daqui para fora? Eu lembro da história do filho de um diácono, uma criança que procurou o pastor no final do culto e pediu para poder morar na igreja. Eu quero morar aqui, pastor. Mas por que você quer morar aqui, filho? Não, porque meu pai aqui, ele abraça as pessoas, ele é tão educado, ele é tão gentil, ele é tão amoroso, ele é tão presente, ele é tão ativo, ele se importa tanto com as pessoas aqui.
Ele se importa tanto em servir, em abençoar. É tão bom estar com ele aqui. Mas lá em casa ele é outra pessoa. Lá em casa ele bate na minha mãe. Lá em casa ele me humilha, me ofende, me xinga. Lá em casa ele bebe. Lá em casa ele é uma outra pessoa. Ele se embriaga. Irmãos, nós estamos num tempo em que as pessoas estão perdendo o comprometimento com Cristo e com a palavra de Cristo. Eu citei aqui no final do Sermão da Montanha, quando Jesus vai dizer que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Jesus vai falar que aquele que ouve as palavras dele e pratica. Que palavras? As palavras do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7, lá no final do capítulo. De tudo que Jesus falou, ele fala, quem ouve tudo isso que eu falei e se compromete em praticar, é alguém que construiu a sua casa na rocha. Vai vir a tempestade, vai vir a tentação, vai vir o sofrimento, vai vir a perseguição e ele vai continuar de pé. Mas a pessoa que ouve minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Vem a mesma calamidade, sofrimento, tentação, vem os mesmos problemas, as adversidades, vem para todos, o sol e a chuva vêm para todos. Mas quem constrói a sua casa no fundamento errado, corre o risco e fatalmente vai sofrer o dano. Então, amados, mais do que ouvir a palavra, mais do que ter a informação, nós temos que ter o comprometimento com a obediência da palavra. Ouvir e obedecer. Ter o intelecto alimentado pela verdade de Deus, mas ter o coração movido para a aplicação, a prática daquilo que se ouviu e se aprendeu de Deus. Podemos ver também o fato de Jesus ter indicado que ele não veio para trazer paz, mas a espada. E que a fé nele, ou a ausência dela, dividiria famílias. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Continuamos em Mateus. Vamos ao capítulo 10, versículo 34. É um texto muito interessante. Estamos ainda falando o que Jesus fala sobre casamento e família. Olha o que ele vai dizer no versículo 34 de Mateus capítulo 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. É interessante, né? Porque, na verdade, sogra, talvez Jesus não precisava nem falar isso, porque já naturalmente há um problema. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro dessa pequena piada, né? Mas é uma verdade. A relação entre sogra, genro, nora, nem sempre é muito fácil, né? Mas graças a Deus que Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu a capacidade de amar, e a gente com certeza consegue ter um bom relacionamento. Eu particularmente posso dizer que a minha sogra é minha terceira mãe. Eu tenho a minha mãe biológica, eu tenho minha avó que é minha segunda mãe, eu tenho minha terceira mãe que é minha sogra. Graças a Deus, né? Mas Jesus está falando aqui nesse texto que não só há inimizade entre sogra e nora, mas também entre pai e filho, mãe e filha. E no versículo 36 ele vai dizer assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. É interessante porque Jesus está falando aqui, não que necessariamente as pessoas vão ter inimizade por causa dele. Não, não é isso. É porque a lealdade a ele e ao seu ensino e ao seu reino deve ser maior do que os laços familiares de sangue. Sendo assim, esse fato conflita em realidades onde o pai não é discípulo de Jesus. Porque esse pai que não é discípulo não pode ser o cabeça da casa, como a Bíblia mostra. Então Jesus vai falar também dessa questão envolvendo o discipulado. E como isso afeta a relação consanguínea, a relação familiar. Então, irmãos, se Deus idealizou o casamento e a família, o padrão a ser observado não pode ser subserviente a nenhuma ideologia ou cultura predominante.
Se você quiser ser um cristão na família, fora do padrão bíblico, você não conseguirá ser. E a pergunta-chave, ou a pergunta central que nós temos que fazer é: quem é o Deus da sua família? Quem é o seu Deus? Jesus está falando aqui o seguinte, olha só, eu vou trazer divisão. Por quê? Porque em algum momento, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu pai, a sua mãe não vão querer me colocar acima de você. Ou você vai ser desafiado a colocar a minha pessoa, a pessoa de Jesus, acima do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, dos seus filhos. Irmãos, quantos pais que colocam seus filhos acima de Deus? Quantos pais que não vêm à igreja mais, não têm mais um comprometimento com o reino de Deus, porque precisam cuidar da sua família? É claro, irmãos, que para você servir a Deus na igreja, você tem que partir do pressuposto que você já serve a Deus em casa, já serve a Deus servindo sua família. Mas, irmãos, há tempo para tudo. Há tempo de você estar em casa com a sua família, de ter lazer com a sua família, e há tempo de estar na igreja com a sua família, servindo a Deus, servindo o corpo de Cristo. Mas quantos irmãos, quantos servos do Senhor, cristãos, que na vida não conseguem entender esse texto e acham muitas vezes que precisam manter paz na família e comprometem o discipulado, comprometem a caminhada com Jesus, o ato de seguir Jesus, porque preferem ficar bem em casa. São reflexões que Jesus levanta para nós. Ele está falando, olha, a família tem o seu lugar, e é abaixo do meu reino. O lugar da família é abaixo da minha glória. O lugar da família é depois de mim, não antes. Antes de você querer servir as pessoas, me sirva. Antes de você amar pai, mãe, filho, me ame. Quem tem a primazia? É Cristo ou um familiar seu? Essa é a ideia do texto. Jesus ainda vai falar sobre o casamento no céu, que na verdade não vai acontecer. Mateus capítulo 22, versículo 30. Ele diz que não haverá casamentos no céu. Os saduceus perguntaram para ele, ele respondeu, não vai haver. E ele explica que alguns, mesmo nesta era, escolheriam permanecer solteiros por causa do reino do céu. Então Jesus também vai falar da solteirice. Ele falou do casamento, do caráter do casamento. Ele falou da relação familiar, o que deve nortear o coração daquele que é discípulo dele, que é colocando Cristo acima da família. E ele vai falar também daqueles que não vão ter a oportunidade ou não vão desejar ter uma família, casar-se, porque vão se dedicar mais ao reino de Deus. Mateus 19, nós lemos aqui. Volta comigo, Mateus 19, vamos para o versículo 12. Espera aí que meu livro caiu. Vamos para o versículo 12 de Mateus 19. Olha o que Jesus vai falar. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ele está falando aqui de pessoas que abriram mão da libido, abriram mão de ter um parceiro para a vida, um parceiro sexual, alguém para constituir uma família. Pessoas que vão abrir mão disso por causa do reino do céu. Considerando esse ponto, junto com a discussão de Paulo a respeito do solteirismo em 1 Coríntios 7, podemos chegar a um esclarecimento escatológico, importante para a questão do casamento e da família na igreja. Isso nos mostra que o casamento, embora seja divinamente instituído no início e permaneça em vigor até a consumação final, faz parte da forma deste mundo que passa, como está lá em 1 Coríntios 7, versículo 31. O reino de Deus, ele vai além. Mas o casamento, ele tem uma finalidade terrena. O casamento entre homem e mulher. E nem todos são chamados para viver no casamento.
Então Jesus também se preocupou em falar sobre a solteirice. Vou até pedir para o pessoal para passar ali, ó. O slide está aí, ó. Casamento e solteirice. Esse é um assunto de Jesus. Quando Jesus fala de família, de casamento, de relacionamentos, ele não aborda apenas o casal, casada, a família é constituída. Ele fala também daqueles que não vão formar famílias e que a igreja precisa abraçar. Como que nós estamos fazendo com os nossos solteiros na igreja? Como nós temos cuidado dos nossos solteiros? É um ministério importantíssimo para a igreja. Pessoas que estão divorciadas, pessoas que são desquitadas, pessoas que são viúvas, viúvos. A igreja precisa ter um cuidado especial com essas pessoas e amparar, porque para muitas delas, principalmente para os solteiros mais jovens, até vocacionados para o ministério missionário, a igreja precisa estar abraçando e cuidando, porque a igreja vai ser a família deles. Eles não vão ter esposa, mas eles vão ter mães. Eles não vão ter filhas biológicas, mas vão ter mães. Vão ter mães, mulheres mais maduras que vão cuidar deles e irmãs, mulheres da sua idade, ao qual eles também vão ter uma relação familiar espiritual. Então, irmãos, os relacionamentos humanos, sejam entre casados e solteiros, não possuem um fim em si mesmo, mas sim um meio. Os relacionamentos humanos são um meio para se alcançar o fim. Qual é o fim? A consumação final da nossa redenção em Jesus Cristo. Lembra de Efésios 1, versículo 9 e 10? Qual é o plano de Deus? Fazer convergir tudo em Jesus. Inclusive a igreja, inclusive nossas casas, nossas famílias. Muito bem. Agora nós vamos entrar no estudo de Efésios capítulo 5, onde vamos ver o papel da mulher, da esposa, do marido, da mãe, do pai, do filho, do empregador, do empregado. Acompanhe comigo então o texto de Efésios capítulo 5, vamos ler no versículo 21. Vale a pena a leitura do texto da palavra de Deus. Abra comigo aí a Bíblia em Efésios. Vamos ver agora se Efésios não vai se ocultar dos meus olhos. Eu uso várias Bíblias, e a Bíblia que eu já tinha marcado o livro, eu não trouxe ela. Eu estou usando uma outra, ao qual eu não marquei. Então, por isso que o primeiro texto eu demorei aqui um pouquinho para achar. Mas estamos aqui já em Efésios 5, versículo 21. Acompanhe comigo o texto da palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que
cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Texto maravilhoso da palavra de Deus, tratando de família. E nós começamos, no versículo 21, abordando o papel da mulher, da esposa. Então nós vamos começar a falar agora um pouquinho sobre submissão feminina, como está ali no nosso slide. A palavra submeter-se, no grego, ela é hipotasso, que dá a ideia de colocar-se debaixo da autoridade de outra pessoa. É se colocar debaixo da autoridade. E pressupõe um ato espontâneo. Não é um ato realizado debaixo de coerção. Não é por força nem por violência. Não é pela imposição. Não é pelo medo. Não é pela garra da religião. Você tem que obedecer a ele cegamente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: a mulher toma uma decisão. Lembrando que o ensino de Paulo é um ensino de alguém que andou com aqueles que andaram com Jesus. Paulo ficou alguns anos debaixo dos pés dos apóstolos aprendendo as doutrinas de Cristo. Paulo não está falando daquilo que está na sua cabeça. Paulo não está inventando aqui. Paulo não está tentando falar o que ninguém falou. Não, ele está aqui dentro de uma linha de raciocínio que começa em Efésios 1, versículo 9 e 10. O plano de Deus é fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, quer no céu, quer na terra. E aí ele vai falando, capítulo 2, vai falando da nossa salvação. Vai falando que a salvação é pela graça por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. E fomos criados para as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Capítulo 3, ele começa a falar sobre aquela oração que ele tem para a igreja, pela unidade da igreja. Depois ele vai falar no capítulo 4 dessa unidade dos ministérios da igreja, dos dons da igreja. Ele começa a falar que a igreja, porque recebeu essa graça, essa eleição, ela foi predestinada para ser filha de Deus, para ser povo de Deus e andar em boas obras. Essa igreja, portanto, precisa abandonar a velha vida, precisa agora abraçar a mentalidade de Cristo, andar em novidade de vida, andar praticando a verdade, o bem, a misericórdia, o amor ao próximo, o amor a Cristo. E aí ele vai começar o capítulo 5 de Efésios dizendo: sede, portanto, imitadores de Deus, como filhos amados. E é no contexto do capítulo 5 que ele vai abordar essa imitação de Deus como filho amado. Ele vai mostrar na prática como que se imita esse Deus, como que se imita esse Cristo que é Deus. Tem um outro texto muito fundamental para nós entendermos, não só a submissão feminina, mas entendermos o papel do marido, entendermos como os filhos devem ser filhos. Olha aqui, capítulo 5, versículo 18 de Efésios. Paulo está escrevendo uma carta inteira. Ele não escreveu sejam submissas de maneira isolada. Não, agora eu vou falar só de submissão. Não, ele está falando de uma coisa só. Versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai explicar como que se enche do Espírito. Versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí entra o versículo 21, sujeitando os uns aos outros. Então, o sujeitar uns aos outros já é debaixo do poder do Espírito Santo. Paulo está partindo de um pressuposto. Estou escrevendo a pessoas que pertencem a esse corpo desse Cristo, que andam debaixo da autoridade do cabeça que é Cristo.
esse povo regenerado, esse povo que nasceu de novo, esse povo que foi salvo pela graça por meio da fé, esse povo que foi eleito antes da fundação do mundo, esse povo que agora já não é mais filho da desobediência, já não é mais filho da ira, é filho da graça, é filho do amor do Pai. Foram transportados do império das trevas e agora estão no reino do Filho do seu amor, como ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. É para esse povo, e agora ele olha para as famílias, ele começa a dizer: como vocês vão viver? Como vocês vão expressar e fazer com que o plano original de Deus se cumpra nesse mundo, que é fazer tudo convergir em Jesus? Mulheres, se submetam aos seus maridos. Hipotácio, se colocar debaixo da autoridade, voluntariamente, espontaneamente. A submissão feminina é uma expressão na vida da submissão de Cristo diante do Pai. Lembra de Cristo junto ao Pai? Quem é maior? O Pai ou Cristo? Eles são iguais. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, esvaziou a si mesmo e se humilhou. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, do 5 em diante. Você lembra desse texto? É a frônese de Cristo, o sentimento que havia em Jesus, que Paulo vai dizer que os filipenses precisam imitar. Nós também precisamos imitar esse sentimento. Não de sermos a forma de Deus, porque nós não temos a forma de Deus, mas assumindo a forma de servo que Jesus assumiu e foi obediente até a morte, obediente ao Pai até a morte. Nós fazemos a mesmíssima coisa, nós somos obedientes ao Pai no exemplo de Jesus. E a mulher, ela na família, ela representa o Evangelho, ela encarna o Evangelho, ela dramatiza o Evangelho. Na família, ela é Cristo diante do seu marido. Ela é alguém que, sendo igual ao marido, abre mão dos seus direitos para poder seguir a liderança dele. Isso é submissão feminina. E ela só faz isso porque ela está cheia do Espírito Santo. Então, a submissão é algo maravilhoso porque representa quem Deus é. E o que Deus fez em Jesus Cristo. Ele assumiu essa posição. Olha aqui o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quem é o padrão? É o Senhor. Se você reparar, versículo 22, o padrão do ser esposa é o Senhor Jesus. Marido, no versículo 25, o padrão: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. O padrão é Cristo. Você vai mais adiante, capítulo 6, versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, é através da união com Cristo que nós vivemos em obediência aos pais. Cristo é mediador entre nós e nossos pais. Você vai mais adiante, e versículo 4, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O ensino que se deve dar aos filhos é o ensino que passa pela vida, pela obra de Jesus. É o ensino do Senhor, é a admoestação, a correção do Senhor. Versículo 5, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. E lá no versículo 9, senhores, de igual maneira também, procedei de igual modo, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, deles como o vosso, está nos céus e para ele não há acepção de pessoas. Então o Senhor, ele é o fundamento da família, como nós já falamos nas últimas aulas, e o Senhor continua sendo o fundamento do cumprimento do papel de cada um na família, na sociedade. A mulher, ela vive na família imitando o Senhor Jesus. O homem vive na família imitando o Senhor Jesus. Isso é tremendo demais, irmão. Mas vamos caminhar.
as mulheres precisam também de outros relacionamentos importantes, além do relacionamento conjugal. As mais jovens precisam ser mentoreadas por mulheres piedosas, mais velhas, que são dotadas de experiências de vida, aptidão e sabedoria resultantes de anos de prática das virtudes cristãs. Abra sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, versículo 4. Um texto muito importante também para as mulheres, para a conduta da mulher na família. Tito, capítulo 2, versículo de número 4. A palavra de Deus vai nos falar de um outro ponto muito importante, que é o seguinte: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Então, vamos voltar aqui rapidinho no versículo 3. Quanto às mulheres idosas, que também há uma referência à mulher não só mais jovem, mas à mulher mais idosa. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, ou seja, não fofoqueiras, não escravizadas a muito vinho, né? Não alimentando vícios, consumistas, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos. É interessante que aqui você já vê um padrão bíblico de relacionamento entre pai e filho. É para a mulher mais velha instrui a mulher mais jovem a amar marido e filhos, não filhos e marido. A ordem ela é intencional. Quantas mulheres hoje que amam mais seus filhos do que seus maridos? E mais, vamos voltar um pouquinho ao nosso primeiro conceito, do hipotácio, da submissão. Quantas mulheres hoje não querem abrir mão do seu direito, não querem imitar Cristo nas suas casas, não querem voluntariamente servir e serem lideradas? Lembra que submetei-vos a seus maridos como ao Senhor. Você não pode expor Jesus a amigas, você não pode falar mal de Jesus às suas amigas, você não pode manipular Jesus, você não pode ofender Jesus, você não pode tratar Jesus com uma linguagem ofensiva, você não pode tentar assumir o lugar de Jesus, você não pode desafiar a autoridade de Jesus. Você está de forma submissa a Ele, e Jesus está pedindo de você uma ênfase maior na submissão dentro da sua casa. Há um propósito para isso. Qual é o propósito? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Representar, dramatizar o Evangelho, mostrar que como Cristo submeteu ao Pai, a esposa se submete ao marido, e assim como Cristo alcançou redenção, salvação, nós também alcançamos a redenção e a salvação da nossa família, do nosso casamento, em nome de Jesus. Mas aqui o texto está falando sobre relacionamento entre pais e filhos, relacionamento conjugal, onde há um discipulado. A igreja precisa promover o discipulado entre mulheres mais jovens com mulheres mais sábias, mais vividas, mais experientes. Elas vão compartilhando. E Paulo dá uma missão para a mulher mais experiente: olha, compartilhe, ensine, caminhe com ela, traga para perto. E elas mais jovens precisam ouvir e aprender, para que não cometam também os erros da mulher que passou por aquela caminhada antes. Muito bem. As mulheres precisam ter esse autocontrole para lidar com o marido e com os filhos. Como esposas, devem demonstrar fidelidade sexual. Como mães, devem manter uma disposição para amar os filhos e não se tornar irritáveis. Os filhos são bênçãos de Deus, não são um fardo. E as mulheres precisam se dedicar primeiramente e acima de tudo ao lar, supervisionando esse lar com prudência e diligência. A mulher pode trabalhar? Com certeza, até deve. Em muitas situações é necessário, faz-se necessário. Mas a mulher precisa entender que o cuidado do lar e a supervisão do lar é uma responsabilidade maior dela. Porque sobre ela está a tutela principal dos filhos. E talvez você está perguntando: então o homem não faz nada, só trabalha? Não. O homem também tem a mesma responsabilidade. Ele precisa cuidar dos filhos. A gente vai falar daqui a pouquinho do papel do pai.
mas são papéis diferentes, ênfases diferentes, que se complementam na família cristã. Vamos falar então agora para o marido. Maridos, Efésios capítulo 5, versículo 25 vai dizer: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A mulher se submete ao marido como o Senhor se submeteu ao Pai. E o marido? O marido morre pela mulher. Cristo morreu pela igreja. O que se espera do marido cristão? Sacrifício de si mesmo. O que se espera do marido cristão? Amor. Da mulher se espera a obediência, submissão, honra, respeito, sim. E do homem? Se espera tudo. Se espera que ele dê a vida. Se espera que ele se anule, que ele fique cansado, que ele gaste toda a sua energia no cuidado da sua mulher. E cá entre nós, mulheres, fica muito mais fácil se sujeitar a um marido que cuida de você, que te ama, que se sacrifica por você, que honra você, que prioriza você, que bajula, que elogia, que admira, que se deleita em você, que te enche de prazer, que te coloca no mais alto patamar, porque é assim Cristo faz com a igreja. Cristo deu a vida por nós. Não há amor maior do que esse. Amor ao ponto de morrer, de dar a própria vida. Cristo se deu por nós, se entregou por nós, e Ele diz agora para nós, através do apóstolo Paulo: maridos, se entreguem totalmente para suas mulheres. É autossacrifício, autodoação, e não apenas para a mulher, mas para os filhos. Lembra do contexto? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O marido cheio do Espírito Santo, ele é alguém que acorda de manhã, e ele se lembra que a missão dele naquele dia é glorificar ao Pai, vivendo a glória dele na família. Então ele vai dedicar todo o seu esforço para tornar aquela família totalmente satisfeita em quem Deus é através da vida dele. O homem é aquele que acorda de manhã motivado para servir, para ser aquele que vai abençoar, que vai dar, que vai entregar, que vai doar, que vai ofertar na vida daqueles que ama. O amor para o homem, para o marido, é imperativo, não é opcional. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: o meu amor pela minha mulher acabou. E um pastor, ouvindo esse jovem casado dizendo que queria separar porque o amor acabou, ele respondeu: tudo bem, vamos orar. E quando o pastor começou a orar, ele orou e falou: Senhor, dá amor para esse homem. Porque amor é fruto do Espírito. Esse homem está fraco espiritualmente, esse homem está se sentindo distante do Espírito. Aproxima ele do teu espírito, dá mais o fruto do espírito, dá mais amor pela sua mulher. Aquele homem orando junto, ouvindo a oração, começou a perceber que tinha alguma coisa estranha ali, porque ele queria o quê? Um pastor que pudesse autenticar o seu desejo carnal, a sua vontade de desobedecer a palavra de Deus. Acabou o amor, vamos separar. E tem muito pastor hoje em dia que é assim, prefere o caminho relativista, caminho mais fácil. Deu errado, separa. Hoje em dia, para tudo se separa. O número de divórcios dentro da igreja não para de aumentar. Lógico, alguns casos são altamente justificados, a maioria não é. A maioria é por capricho, por imaturidade, por causa do pecado. Mas lembra aqui que o texto está dizendo: marido, ame a mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, submeta ao marido como ao Senhor. Quando o Senhor é o fundamento, quando Ele é o centro, quando tudo está convergindo nele, não há como dar errado, não há como essa edificação ruir, porque a edificação feita no Senhor permanece para sempre. A família que é edificada em Cristo é a família que permanece firme no propósito de Deus. Não pode ser abalada, não pode ser destruída, não porque ela é boa, não, são pecadores, são falhos, mas são pessoas amadas por Deus, aos quais depende da graça dele, e pela graça dele continuam de pé.
É a obra do Espírito Santo. São pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que estão obedecendo a Cristo no poder do Espírito Santo. Para você ser um marido excelente, para você ser uma esposa bíblica, você não poderá ser se você não fizer isso no poder do Espírito, com a graça de Jesus. Você não vai conseguir ser alguém que glorifica ao Pai na vida sem o poder do Espírito. Por que casamentos estão acabando? Porque falta vitalidade espiritual, porque falta o Espírito Santo conduzindo, guiando aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, 15, 16, vai dizer o quê? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, marido, você é responsável por cuidar da sua mulher em todas as áreas, na área física, na área sexual, na área emocional, na área do relacionamento em si, na área espiritual. Você tem que ser o principal teólogo da família, você tem que ser o principal pregador da família. Os seus filhos precisam ver você orando, os seus filhos precisam ver você lendo a Escritura. Os seus filhos precisam ouvir de você sobre Deus e precisam aprender de Deus com você. Você tem que ser o principal pastor da sua família. Você tem que ser a referência. Quem é Cristo? Cristo é o cabeça. O cabeça não é só aquele que tem autoridade. O cabeça é aquele que dá a vida. É aquele que salva o corpo. O cabeça é aquele que guia o corpo. É aquele que está o tempo inteiro pensando no corpo, como conduzir esse corpo. Eu pergunto a você, marido, qual é a tua dedicação pela sua esposa, pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta para poder pensar nessas coisas? Você trabalha só para ganhar dinheiro ou você trabalha para poder abençoar a sua família? Bom, amados, eu vou fazer o seguinte. Esse estudo, eu preciso de mais tempo para compartilhar. E eu sei que até esse momento o Espírito Santo já falou com o homem e com a mulher. Eu quero dar uma pausa no estudo hoje, para voltar na semana que vem e continuar desse ponto aqui, onde vamos falar sobre o papel dos filhos, o papel dos pais e a relação de trabalho. Como ser um trabalhador, como ser um funcionário, ou como ser um empregador, um patrão que glorifica a Deus e cumpre o propósito, o plano original de Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui, eu vou parar aqui o estudo nesse momento. Eu quero orar pela sua vida agora, porque talvez Deus falou com você, mulher, talvez Deus falou com você, homem. E nós vamos colocar isso diante de Deus em oração, para que na semana que vem nós continuemos esse estudo e possamos ainda trazer algumas outras questões que são importantes tratarmos no fechamento dessa série de estudos que nós estamos fazendo nesse mês de setembro. Então eu quero pedir a você, para um pouquinho agora, talvez você está ouvindo essa pregação, que não é uma pregação, mas é um pouquinho, né? Enfim, é um estudo, mas um estudo de um pregador. Então, sabe como é que é, né? Mas pega esse momento agora do estudo, dá uma pausa, onde você está, feche seus olhos. Eu quero que você, esposa, pense, não no que tem de errado no seu casamento, ou no seu marido, ou nos seus filhos. Eu quero que você, marido, faça o mesmo. Não olhe para o lado, olha para dentro. Olha para quem você é na sua família. E veja se você, homem, está cumprindo o seu propósito para o casamento. Você é um marido bíblico, você é alguém que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. E você, mulher, você está cumprindo um papel bíblico de ser submissa ao seu marido no Senhor ou como ao Senhor? Eu quero orar com você nessa hora. Pai, o Senhor está aqui conosco. O Senhor está cumprindo o teu propósito para nós. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha sobre nós com o poder do Espírito. Oh, Pai, como nós precisamos do Espírito Santo, como nós precisamos do poder do alto. Porque para Cristo fazer com que tudo seja reconciliado, Ele não faz isso sozinho, Ele faz no poder do Espírito. E nós muitas vezes queremos viver a vida cristã de maneira autônoma. Nós queremos ser maridos, mas não somos influenciados pela palavra de Deus, e sim pela cultura predominante, vigente. Nós muitas vezes somos esposas
que se ligam mais a doutrinas feministas do que a tua palavra. Nós somos pessoas muito mais voltadas para esse século, para esta temporalidade, para esse tempo voltado para o ego, e não estamos nos voltando para a palavra e para os aspectos eternos relacionados ao ensino do Senhor na Escritura. Pai, tem misericórdia de nós, aviva a nossa vida, enche-nos do Espírito Santo. Nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós, dá-nos mais de Ti sobre nós, para nós, em nós. Nós precisamos viver conforme a Tua palavra, nós precisamos andar na luz, como Cristo na luz está. Nós precisamos ser guiados por Ti, Santo Espírito. Nós precisamos do Teu poder, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua vida correndo em nossas veias. Nós precisamos de transformação e vida no poder do Espírito, aquele que iluminou a face de Moisés, aquele que faz o seu povo andar de glória em glória, com a face descoberta, segundo a imagem de Cristo no Espírito. Nós precisamos dessa transformação diária, nós precisamos dessa salvação que vai se manifestando em nós, até a consumação. Nós precisamos dessa liberdade para o qual Cristo nos libertou. Nós precisamos, Pai, de liberdade no Espírito para poder ser mulher, para ser homem na Tua presença, para amar a família, para priorizar. O padrão é alto e nós somos tão fracos, somos tão limitados, somos pecadores. Mas sabemos que o Teu Espírito nos trouxe vida, e no poder do Espírito nós podemos viver para a Tua glória e cumprir a Tua vontade, Pai. Abençoa o Teu povo nessa noite, que eles possam refletir, que eles possam receber do Senhor nessa noite, e que na semana que vem nós possamos voltar aqui e concluir o estudo, e ter um tempo de comunhão em Tua presença. Abençoe cada família representada, abençoe o marido, a mulher, abençoe os filhos, abençoe os pais, abençoe, Pai, o Seu povo nesse tempo. Derrama a Tua graça e a Tua vida sobre nós. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, com isso nós vamos encerrar esse estudo 3, né, que ficou parte 1. E na semana que vem a gente faz a parte 2, traz mais alguns conceitos importantes, né, para a família. Vamos falar um pouquinho do divórcio, do sofrimento, vamos falar de reconciliação, perdão, de como lidar com situações de crise também, vamos falar sobre isso. E quem sabe vai ser presencial, espero que seja, e com um momento para perguntas e respostas, e eu creio que vai ser uma bênção. Mais uma vez, se você chegou depois, no meio da transmissão, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos e irmãos e esteja conosco na próxima semana para o encerramento do nosso estudo Família, Projeto de Deus. Que Deus abençoe sua família, a sua casa e a sua a igreja. Em nome de Jesus, Deus abençoe a PIB de Moça Bonita, abençoe a Igreja Batista Betânia, que é a minha igreja, e todo o povo de Deus espalhado pela terra. Até semana que vem, meus amados. Deus abençoe.